Hora de bate-papo esportivo no JG. Boa noite, Felipe Diniz. Tudo bem, Renata? Muito boa noite para você, boa noite a todos que estão em casa. Felipe, a gente tem anunciado aqui no JG, com a tua ajuda, todo mundo que vai se classificando para as quartas de final da Libertadores, e hoje temos mais um. É isso, também já estava mais ou menos prevista a classificação do Grêmio. Pelo quarto ano seguido, o Grêmio alcança as quartas de final da Libertadores. Confronto bem tranquilo contra o Guarani do Paraguai, 2 vitórias por 2-0. Hoje foi assim na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. A gente mostra os gols para vocês, começando nessa jogada aí, ó. Jean-Pierre pro Cortez, que cruzou pro Ferreira. Surpresa na escalação do Grêmio. Ele logo com 2 minutos de jogo mandou para a rede para fazer 1-0. Essa aí é a imagem que deixou o torcedor do Grêmio preocupado. Jean-Pierre, um dos principais responsáveis aí por a boa campanha do Grêmio, saiu machucado. E aí o Grêmio no finalzinho do jogo fez esse gol aí, ó, lançamento do Maicon pro Diego Souza, que deixou o Rodrigues sozinho para fazer o segundo gol do Grêmio, fechar o caixão. 4-0 no agregado, teve dancinha do Rodrigues, teve sorriso aberto do Renato, que ficou feliz à beça com mais uma classificação. Para o torcedor que estava preocupado, o Jean-Pierre deixou um recado nas redes sociais, disse que para ninguém se preocupar, ele está bem e pronto para domingo, menos mal para o torcedor gremista que já ia lamentar a ausência do Jean-Pierre. Vamos mostrar também então os confrontos das quartas de final, como é que eles ficaram, né? Olha, confronto brasileiro já, hein? Grêmio e Santos, confronto definido, aí o outro, o Racing da Argentina, esperando o classificado de Boca Juniors e Internacional, né? O primeiro jogo em Porto Alegre, o Boca venceu por 1-0. Semana que vem o jogo da volta na Argentina. River Plate e Nacional do Uruguai, o Libertad do Paraguai enfrentando o Palmeiras. Esses os confrontos, faltando apenas uma definição, Renata. Bom, e da Libertadores vamos para a Sul-Americana, Vasco eliminado, e de brasileiro resta só um. Pois é, uma noite triste lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Noite triste para o Lucão, goleiro do Vasco. A gente vai mostrar o porquê já, para o atacante Ribamar e para o torcedor que viu o Vasco dar adeus à Copa Sul-Americana. Vamos mostrar os principais lances, começando com a noite ruim do Ribamar. Olha, primeiro recebeu esse ótimo passe, entrou na área e bateu de canhota para fora. Era a primeira oportunidade por ele desperdiçada. Aí o Gustavo Torres, ó, recebe também em ótima posição para marcar, bateu para a lua, acertou, mandou a bola na arquibancada. E aí o gol do Defensa e Justiça, uma bobeada do Lucão, pensou que a bola ia cair direto para ele, ela tocou na trave e acabou sobrando para o Rachem. Olha só o Lucão, esperou a bola cair, tinha que ter jogado ela para escanteio, ter saltado, não fez, e o Rachem aproveitou para fazer 1-0 para o Defensa e Justiça. Aí o Ribamar perdendo mais um gol, olha só, entrando na área pelo lado esquerdo, batendo para fora. Nesse lance ele se confundiu todo com a bola aí, pediu pênalti, olha, um toque de mão do Frias, foi um toque de leve. O Ricardo Sapinto, técnico do Vasco, reclamou demais do lance, olha só, recebeu o cartão amarelo, o VAR analisou, não entendeu que houve a penalidade. E no finalzinho, o Ribamar ainda perdeu essa chance aí, depois do cruzamento do Miranda, mandou mais uma para fora. O goleiro do Vasco, o Lucão, inclusive depois dessa falha, saiu aos prantos do gramado, chorando bastante. É um jovem goleiro com potencial, mas hoje falhou e o Vasco acabou perdendo a classificação. O único brasileiro que resta ainda na Sul-Americana é o Bahia. Boa. Agora, Felipe, por último, mas não menos importante, o Campeonato Brasileiro tem novo líder. Exatamente, um jogo adiado lá da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Goiás e São Paulo se enfrentariam lá na Serrinha. Naquela oportunidade, o Goiás estava cheio de casos de Covid, por isso o jogo foi cancelado. E hoje foi realizado com grande vitória do São Paulo. 3-0, o São Paulo alcança pela primeira vez na temporada a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos gols do jogo, começando com esse aí, ó. Igor Gomes acertou um belo chute de fora da área. O Tadeu, goleiro do Goiás, que vem fazendo uma ótima temporada, não conseguiu segurar uma bola defensável, veja só. Não pegou 1-0 São Paulo. Aí a jogada muito boa, ensaiada ali, ó. O Gabriel Sara fez o corta-luz, recebeu do Luciano, cruzou pro Brenner fazer o 18º gol dele na temporada. Continua fazendo gol o Brenner. E aí no finalzinho, ó, pressão do São Paulo na saída de bola. O Daniel apertou, recebeu do Vitor Bueno. O Vitor Bueno arrancou, tocou para trás, Tietê rolou e Hernanes, que entrou no segundo tempo, bateu para fazer o gol dele. O Profeta marcou.
3-0, uma vitória muito tranquila do São Paulo lá em Goiânia. O Goiás, numa situação cada vez mais difícil no Campeonato Brasileiro, parece não ter força para reagir e fugir da zona do rebaixamento. E o São Paulo agora lidera e a gente mostra aqui a classificação, como é que tá agora. Olha só, São Paulo, novo líder, 42 pontos. O Atlético tem São Paulo 44, o Atlético 42, o Flamengo 39. Detalhe, Renata, o São Paulo, mesmo na frente, ainda tem um jogo a menos que o Atlético Mineiro. Ou seja, se vencer esse jogo atrasado, que é contra o Botafogo, no Morumbi, esse jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, o São Paulo ainda amplia a vantagem, pode aumentar para 5 pontos caso vença esse jogo. E a situação do Goiás lá embaixo, olha só, 20º colocado, 16 pontos, já são 9 de desvantagem para o Sport, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, uma situação muito complicada para o Goiás. Felipe, muito obrigada pelas novidades todas. Deixa eu só dar a rodada do fim de semana, né? O pessoal tá me alertando, já tá esquecendo da rodada. Não, não. Tá aqui, ó. Tem muito rodada jogo. do fim de semana, 24ª rodada, tem clássico no Rio. Sábado, Botafogo e Flamengo. Às 5 da tarde, outro clássico e paulista lá na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras, tem Fluminense e Atlético Paranense às 7 da noite do sábado. No mesmo horário, o Bahia recebe o Ceará e às 9 da noite o Coritiba joga contra o Bragantino. Agora, jogos do domingo. São Paulo e Sport no Morumbi, né? Jogo do líder São Paulo agora. O Grêmio recebe o Vasco lá em Porto Alegre. Em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Internacional. E fechando a rodada na segunda-feira, o clássico lá de Goiânia, tem Atlético Goianiense e Goiás. Agora sim tá fechado, Renata. Então tá bom. E só para eu lembrar, a gente tá em que altura do Brasileiro? 24ª rodada essa daqui, então restam 14. Se eu tô bom de matemática, restam 14 para o fim. Super obrigada, Felipe.